Estava conversando com um amigo meu ontem, a gente estava falando sobre essa questão do tempo, né? Que às vezes as pessoas têm tempo, mas não têm energia. Tem tempo, mas não tem dinheiro. Aí quando tem dinheiro, não tem tempo. Quando tem energia, não tem tempo. A gente estava falando sobre como conduzir a vida. Então, tem muito a ver com essa coisa de, caramba, meus filhos, minha família, meu trabalho, como equilibrar todas essas coisas. E uma das provocações que ele me fez foi assim, ele falou, cara, o trabalho ele é fundamental, ele é importante, a gente precisa trabalhar, a gente precisa se dedicar ao trabalho, e eu concordo 100%. A gente precisa mesmo. Só que às vezes a gente negligencia a nossa família, negligencia a nossa saúde, porque a gente precisa trabalhar para ganhar dinheiro, trabalhar para que esse dinheiro compre bens, para que esse dinheiro nos possibilite viagens, que esse dinheiro nos possibilite uma série de coisas. Muito bem. Aí a gente pensa o seguinte: não, dá para conciliar tudo na mesma intensidade, dá para ter muito dinheiro, muito tempo, muita energia. E a verdade é que a gente precisa, e sim, dá para a gente ter dinheiro, dá para a gente ter tempo, dá para a gente ter energia ao mesmo tempo, dá para equalizar tudo isso. Só que a gente precisa, a primeira coisa, como um pressuposto, é entender o seguinte: qual é a maratona que você quer correr? Você quer correr uma prova de 5 quilômetros? Você quer correr uma prova de 10 quilômetros? Você quer correr uma meia maratona de 21 quilômetros? Ou você quer correr uma maratona de 42 quilômetros? Primeira decisão é essa. Por quê? Porque dá para a gente correr uma maratona, ou dá para a gente percorrer um percurso, seja ele qual for. E dá para a gente fazer isso de duas formas. Dá para a gente ir mais rápido, ou dá para a gente ir mais devagar. Então, quando você define a distância que você quer correr, é basicamente o seguinte: ou andar, ou caminhar, ou percorrer, é definir o seguinte: qual é o seu estilo de vida que você quer ter? E o estilo de vida passa pelo tempo que você quer ter nas áreas da sua vida, passa pelo dinheiro que você quer ter em X tempo, qual é o seu teto financeiro. É basicamente você fazer um life design, né, um design da sua vida. Porque às vezes a gente olha para a vida de outra pessoa e acha que aquela vida é a vida que a gente quer ter, e não necessariamente é. Às vezes eu quero ter uma vida mais simples mesmo. Eu vejo meus pais, por exemplo, cara, meus pais são extremamente felizes e têm uma vida extremamente simples, financeiramente simples. Eles têm um apartamento, têm um carro e, cara, ganham muito pouco de aposentadoria, mas eles vivem tranquilos, porque a felicidade não está ancorada no dinheiro. É claro que o dinheiro nos traz muitas possibilidades, mas eu vejo muitas pessoas se matando de trabalhar, achando que não tem nenhuma outra alternativa. Veja, eu não estou dizendo que você deve largar o seu emprego, eu não estou dizendo que você deve empreender, até porque tem vários ônus nesse processo de empreender. Eu sei porque eu estou empreendendo há 5 anos, como autônomo, criando meu negócio e tal. Todas as escolhas de carreira vão ter seu ônus e seu bônus, mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: todas as vezes que a gente coloca o dinheiro na frente de tudo, a gente abre mão de alguma coisa, e a gente abre mão normalmente da nossa família, normalmente dos nossos filhos, normalmente da nossa esposa, do nosso marido, dos nossos familiares, dos nossos amigos. E aqui eu quero trazer uma realidade para você que você já deve saber, mas é importante que eu te lembre. O tempo não volta. O tempo não volta. Esse meu amigo falou para mim, ele falou, cara, você vai ficar com seus amigos, com seus filhos até quantos anos? 14, 15 anos, você vai ter um contato maior com eles? Exato. Mas esses 14, 15 anos, eles coincidem com o tempo que você vai se sentir com mais energia, com o tempo que você vai entender que é o seu tempo mais produtivo no trabalho. A gente pode até entrar numa discussão do porquê que é importante a gente ter filho cedo. Eu acabei tendo com a minha esposa filho tarde, com 30 anos. Por que que é tarde? Porque 30 anos é o meu período mais produtivo. Imagina se o meu filho, quando eu tivesse 30 anos, já tivesse 10, como ele tem agora. Ele está muito mais independente, eu posso colocar minha intenção muito maior com 30 anos. Quando eu tivesse 40, quando eu estava hoje, ele já estava na faculdade. E hoje eu estou na minha fase mais produtiva. 30, 50 anos é a fase mais produtiva. E aí a gente tem filho com 30 anos. Não estou dizendo que é ruim ter filho com 30 anos, mas a gente deveria ter filho mais cedo, porque coincide justamente com a fase mais produtiva. E aí vem esse dilema. Caramba, agora na minha fase que eu tenho mais energia, na minha fase que eu tenho mais possibilidades de trabalho, de produção, de devolver para o mundo aquilo que eu recebi, eu preciso
ter tempo para o meu filho, para poder criá-lo, educá-lo, dar amor, ser parceiro, estar do lado. E aí fica esse dilema. É uma situação posta. No meu caso, por exemplo, eu tenho 40 anos, tenho um filho de 10, vai fazer 11, e outro de 2 vai fazer 3 agora, no momento que estou gravando esse vídeo. E eu vivo esse dilema. Esse dilema que me faz ter escolhas que me trazem ônus. Então eu quero percorrer uma maratona, talvez o meu teto seja 21 quilômetros, não seja 42. Eu não quero ficar bilionário, eu não quero ter um estilo de vida de bilionário. Eu quero ter uma vida confortável financeiramente. O meu trabalho possibilita isso, só que eu posso fazer isso rápido ou posso fazer isso devagar. Eu estou escolhendo fazer isso devagar, por 2 motivos. O primeiro deles é que eu não quero abrir mão do tempo que eu tenho com minha família. Agora, com os meus filhos na idade que eles têm. E o segundo motivo é porque eu sei que quando eu acelero, eu chego mais perto dessa luz do fim do túnel, que muitos enxergam como a independência financeira, o porrei na vida e acabou. Só que essa luz no fim do túnel, eu já vi. E ela pode ser um trem que vai dar de frente com você. É a exaustão, é a sobrecarga, o burnout, que na minha visão, no meu estilo de vida, na minha escolha, não estou dizendo que isso é para você, estou dizendo que isso é para mim. Para você pode ser também, mas você tem que avaliar se é isso que você quer. Você quer acelerar? Acelere, fique em paz. A vida é sua, não é minha. Estou aqui tentando trazer uma reflexão. Então, tem essas duas realidades. Muito bem. Vamos supor que você esteja afundado ou afundada no buraco onde você não tem tempo para nada. Como é que você recupera esse tempo perdido? Você não recupera. Você não recupera. O que você pode fazer é daqui para frente. Imagine que você tem uma situação onde você é um profissional de uma empresa. E recentemente eu tenho a oportunidade de treinar muitas empresas, né? E aí recentemente eu tive a oportunidade de dar um treinamento de 2 dias, onde eu fiquei fora da minha casa, né? Eu dormi no hotel onde os participantes do treinamento estavam, e a gente jantou no primeiro dia, e a gente conversou bastante. Eles estavam falando sobre fuso horário para lidar com pessoas de fora do país, da empresa e tal, porque é uma multinacional. E aí eu percebendo, cara, eles trabalham tipo das 7 da manhã às 9 da noite todo dia. Fazem reunião na hora do almoço, é a realidade. E aí eu falei para uma das pessoas lá, que era uma gerente global, né? Eu falei, caramba, é complicado a rotina de vocês, né? Aí ela virou para mim e falou assim, Stênio, quando a gente vai trabalhar no global, a gente já sabe que vai ser assim. Então não é uma novidade. Então não adianta a gente reclamar porque foi uma escolha nossa estar nessa posição. Perceba, eu não estou dizendo que você tem que sair dessa posição, que você não é para trabalhar no mundo corporativo, não é isso. Mas é como você organiza a sua vida em função da sua realidade, em função do seu contexto. Então, se eu trabalho 12, 13 horas por dia, e essa é uma realidade que eu escolhi, primeiro, eu aceito, porque eu escolhi. Eu preciso do dinheiro? Ok, então aceito, é o contexto. Mas nos momentos que eu não estou trabalhando, eu continuo trabalhando? Ou eu estou usando o pouco tempo que eu tenho para dar atenção para minha família? Vou dar um exemplo de um amigo meu que é CEO de uma rede de clínicas. Trabalha pra cacete. Trabalha muito. Muito, 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 muito. Cara, ele falou para mim, ele falou, cara, de manhã eu não vejo as crianças e à noite também não, quando eu chego elas estão dormindo. Mas o final de semana inteirinho é deles, não é do trabalho, não é do celular, não é dos amigos, é dos meninos e da menina que ele tem. São 3 filhos, ele cuida e fica com as crianças. Ele organiza a vida para ter aquele tempo de qualidade, tempo de quantidade no momento que ele tem, no que é contextual para ele. Talvez eu, como autônomo, tenha um pouco mais de tempo. Talvez eu, enquanto empresário, não tenha um pouco mais de tempo. Tudo vai das escolhas que eu faço e da consciência que eu tenho a partir das escolhas que eu tenho no tempo que eu tenho. Então é importante que a gente organize o nosso tempo em relação ao nosso contexto, para que essas escolhas que nós façamos, nós estejamos tudo bem com elas. Se você está sentindo falta de ter tempo com a sua família, de ter tempo com os seus filhos, de ter tempo com as pessoas com quem você ama, a primeira coisa que você deve fazer é abrir a sua agenda e entender qual é o tempo que eu tenho disponível, que eu não estou no meu contexto trabalhando. Quais são as coisas que eu estou escolhendo e que, por escolher, eu estou abrindo mão das crianças ou da minha família ou de quem eu amo. Imagine o seguinte,
eu trabalho das 8 às, vamos supor, né? Trabalho das 8 até às 19 todos os dias. Beleza. Eu consigo abrir mão desse tempo que eu estou trabalhando? Não. Por quê? Porque eu sou pago para trabalhar nesse horário, as pessoas esperam que eu encontre um resultado a partir desse horário, beleza. A partir das 19 horas, eu consigo e tenho que me organizar para que até às 19 horas eu faça o trabalho, para que depois das 19 horas eu possa lidar com outras coisas. Então vai ter atividade física, cuidar da minha saúde, autocuidado de uma forma geral, tempo com as pessoas que eu amo. Aí eu vou fazendo escolhas. Outro dia, uma participante de um treinamento virou para mim e falou assim: Stênio, para mim é impossível fazer atividade física, porque eu escolhi morar em Jundiaí, eu venho para São Paulo, capital, todos os dias a trabalho, pego ônibus fretado às 5 da manhã, tenho que acordar às 4 da manhã, então eu não tenho tempo de fazer atividade física, porque quando eu chego em casa às 8 da noite, eu cuido das crianças, eu faço comida para as crianças e parará, parará, parará. Beleza. Eu virei para ela e falei assim: pois é, não tem mesmo. Não tem milagre. Não tem milagre. Eu falei, você pode fazer atividade física com os seus filhos, no parque, já que você mora em Jundiaí, de sábado e domingo, faz 2 vezes por semana, é o que dá. E tá tudo bem. Meu Deus do céu, vocês precisam entender que a organização, ela não tem a ver com nós termos dias livres todos os dias, que não vai ser corrido, que não vai ser principalmente contextual, meu Deus. Vocês precisam entender. Mas, para que isso aconteça de uma forma clara, é preciso ordem. Ordem daquilo que nós temos a fazer no nosso trabalho, na nossa vida pessoal, ordem na nossa agenda, ou seja, combinar nossos projetos, tarefas e nossos compromissos. Os 2 caminhos para você fazer isso é você saber construir o seu backlog inteligente e saber construir sua agenda smart. Clica no link abaixo e entra nos 2 conteúdos. Consome esses conteúdos rápidos. Em 4 horas você organiza isso e passa a ter ordem na sua vida para ter tempo para tudo que importa para você. É sobre isso essa frase. É sobre entender o seu contexto e, a partir do seu contexto, você moldar a sua agenda com ordem, moldar os seus compromissos, moldar as suas tarefas, entender quais são as atividades, entender quais são os prazos, para que você consiga fazer escolhas conscientes e ter tempo para isso. É sobre isso a organização. É sobre organizar a vida a partir da minha vida e não organizar a minha vida a partir de uma vida que eu gostaria de ter que não tem nada a ver com o meu contexto. Eu já falei, tive um mentorado que tem 13 filhos. O contexto, a realidade dele é diferente da minha, que tenho 2. É diferente da sua, que talvez seja mãe solo. É diferente da sua, que talvez seja um grande executivo. É diferente da sua, que talvez seja um profissional autônomo. Temos realidades diferentes e por isso que os meus processos são individuais. Mesmo coletivamente, você vai ver dentro do Agenda Smart, dentro do Backlog Inteligente, ou dentro do programa Kairos, eu trato individualmente, porque a gente tem princípios gerais que precisam se aplicar no individual. Precisam ser aplicados no individual, ou seja, as regras, elas vão ser flexíveis, é normal. Normal que isso aconteça. Então, eu espero que esse vídeo chegue a você e te encontre em um estado aberto de consciência para que você organize a sua vida. Organize a sua vida. É sobre isso. Beleza? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.